Meus caros alunos, começaremos agora com um novo tópico no nosso curso de Física 2, que consiste na parte de eletromagnetismo. A seguir, farei uma apresentação animada em PowerPoint e espero que vocês não desanimem, abordando os conceitos de carga elétrica e lei de Coulomb. Um bom estudo a todos. E lembrando que caso tenham alguma dúvida, é só me chamar pelo grupo do WhatsApp e também estarei presente nos horários de aula, nas salas de aula virtual no Google Meet. Então, vamos lá. Para falarmos de carga elétrica, é conveniente o conceito de átomo. Trabalharmos inicialmente com o conceito de átomo. O átomo é a menor partícula que constitui um elemento químico. Toda a matéria que existe na natureza é constituída de átomos. E, por sua vez, os átomos possuem uma estrutura. Basicamente, um núcleo com cargas positivas, onde estão os prótons, e uma região externa de cargas negativas, onde estão os elétrons. Em sua constituição, em seu estado natural, o átomo é eletricamente neutro. Isso significa que a carga total positiva ela é igual à carga total negativa. Como dito anteriormente, os elétrons possuem cargas negativas e os prótons cargas positivas. Esse sinal positivo e negativo é uma mera convenção, uma atribuição que foi dada a essas partículas de naturezas diferentes. A carga elementar que existe na natureza, ou seja, a partícula que possui a menor carga, ela tem um valor de 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade da carga elementar representado pela letra C maiúsculo. Assim, os elétrons, eles não são uma carga, assim como os prótons também não são uma carga. Os elétrons e os prótons são partículas que possuem carga elétrica. A carga é uma propriedade da partícula, assim como massa, por exemplo, spin. Então, a carga elétrica é mais uma das propriedades. E o elétron, ele possui uma carga elementar e o próton valores iguais à carga elementar, só que com sinais opostos. Assim, a carga do próton vale aproximadamente mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e a carga do elétron vale aproximadamente a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Há partículas, acredita-se, teoricamente, os físicos de partículas acreditam que existem partículas denominadas quarks que possuem cargas com valores menores. Mas isso ainda não foi observado experimentalmente. E para o nosso curso, o que importa é trabalharmos inicialmente com elétrons e com prótons, cargas positivas e negativas, de uma maneira bem mais simples. Na natureza, existem alguns tipos de materiais como condutores, supercondutores, semicondutores e materiais dielétricos. Vamos somente aqui falar a respeito de materiais condutores e dielétricos. Os materiais condutores, eles são materiais cujas cargas elétricas se movem com facilidade. Por exemplo, um exemplo de materiais condutores são os metais. Se aplicarmos em um metal uma diferença de potencial, ou voltagem, como também é conhecido, haverá um transporte de cargas elétricas, uma corrente elétrica. Isso significa que os elétrons se movem com facilidade. Nos metais, os átomos podem compartilhar um mesmo elétron, devido a esse movimento que os elétrons têm nos metais. Agora, nos materiais dielétricos, popularmente conhecido como materiais isolantes, as cargas elas não conseguem se deslocar de um ponto a outro. Elas estão bem presas ao núcleo do átomo por forças de interação elétrica. Exemplos de materiais dielétricos são plástico, borracha, vidro, papel. Existe, quando falamos de materiais, um efeito conhecido como eletrização. A eletrização tanto pode ser quando inserimos cargas negativas nos átomos dos materiais, e assim, se colocarmos cargas negativas, elétrons nos materiais,
eles vão se tornar eletricamente negativos. Como também podemos fazer o oposto, podemos retirar elétrons, cargas positivas dos átomos e torná-lo ele eletricamente positivo. Existem alguns tipos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por condução. Vamos falar aqui somente da eletrização por atrito. Por exemplo, se pegarmos um pedaço de lã e atritarmos um pedaço de vidro, vai acontecer o seguinte efeito: o vidro perderá elétrons para a lã vai arrancar alguns elétrons do bastão de vidro. Assim, o vidro ficará carregado positivamente e a lã que pegou esses elétrons ficará carregado negativamente. Existe uma tabela denominada tabela triboelétrica. Essa tabela determina os sinais que cada material fica ao ser atritado um pelo outro. Por exemplo, se ao invés do vidro tivéssemos um bastão de ebonite e passássemos lã, atritássemos com lã esse bastão de ebonite, o bastão de ebonite, após o atrito, ficaria com cargas negativas e a lã ficaria com cargas positivas. Então, dependendo do material que um atrita o outro, um fica com um tipo de carga e o outro fica com outro tipo de carga. E na tabela triboelétrica descreve como que é isso para alguns materiais. Existe um experimento muito interessante que é feito pelos professores de ciência com seus alunos no ensino fundamental, em que consiste em pegar pequenos pedacinhos de papel, geralmente papel leve, papel higiênico, guardanapo, e pegarmos um pente e passarmos no cabelo. Ao fazermos isso, nós eletrizamos o pente. Ao aproximar o pente dos pedacinhos de papel, os pedacinhos de papel são atraídos pelo pente. Como isso se dá numa estrutura atômica? Como isso acontece? Bom, vamos supor que temos um pedacinho de papel e o papel é um material isolante e ele está eletricamente neutro, não está carregado. As moléculas, os átomos estão tudo bonitinho ali. E aproximamos desse papel um bastão de vidro, eletricamente carregado e aqui no exemplo com cargas negativas. O que acontece é que as moléculas do papel se polarizam. As partes positivas sentem-se atraídas pelas partes negativas do bastão. E as partes negativas das moléculas do papel são repelidas pelas cargas negativas do bastão. Então, globalmente, nós teremos uma concentração de cargas no papel. Uma parte do papel vai ficar com cargas positivas, outra ficará com cargas negativas. E assim haverá uma atração elétrica entre o papel e o bastão. Por falarmos em atração, cargas positivas, negativas, em 1733, o químico chamado Charles Dufay, não sei se é assim que se pronuncia, Charles Dufay. Charles Dufay. Ele estabeleceu o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Mas foi somente 50 anos depois, em 1783, que Coulomb estabeleceu uma lei que descreve a força de interação entre duas cargas elétricas. Para Coulomb, a lei de Coulomb diz o seguinte, que essa força de interação elétrica ela é igual ao produto do módulo de cada uma das cargas dividido por distância ao quadrado, multiplicada por uma constante. Note nessa expressão que conforme maior a distância entre as cargas, menor é essa força de interação. E quanto mais próxima essas cargas, maior a força de interação. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E cabe aqui uma outra observação. Força ela é um vetor. Se é um vetor, além de um módulo, de um valor numérico, ela tem uma direção e um sentido de atuação. Assim, a constante eletrostática, como foi falado, ela tem um valor.
e vale aproximadamente a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Comumente encontramos na literatura, ao invés de K, o valor de 1 sobre 4 π epsilon zero, que tem esse mesmo valor, onde epsilon zero é denominado constante de permissividade elétrica do vácuo e tem o valor aproximadamente de 8,9 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por newton metro quadrado. Então faremos agora um exercício. Esse exercício diz o seguinte: considerando duas cargas fixas, conforme ilustrado, calcule a força eletrostática na carga 1 devido à carga Q2 e na carga Q2 devido à carga Q1. Então, no exercício, a carga Q1 vale menos 10 microcoulomb. Micron, representado pela letra grega mi, equivale a uma parte em 1 milhão, 1 milionésimo, 1,0 vezes 10 a menos 6. A carga Q2 equivale a 2,0 microcoulomb e a distância entre as cargas é de 5,0 centímetros. Então, como vamos resolver esse exercício? Então, vamos calcular, primeiramente, a força na carga Q1 devido à presença da carga Q2. Então, a carga Q1 sente uma força de atração pela carga Q2, pois elas têm sinais opostos. Então, primeiro passo, vamos calcular o módulo da força, utilizando a lei de Coulomb. Substituímos os valores da constante eletrostática, os valores da carga, de cada uma das cargas em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Note que aqui eu já converti 5 centímetros em metro. Sempre utilizaremos o Sistema Internacional de Unidades em nossos exercícios, a não ser que peçam outros. O resultado deu 72 newtons em módulo. Bom, agora vamos adicionar um vetor. O vetor é uma seta, que é colocado em cima da letra, de uma letra, e à mão. E todo vetor ele tem um versor. A função do versor é indicar a direção e o sentido da força. Mais à frente vou explicitar melhor o que é um versor. Bom, calculei a força que Q1 sente. E a força que Q2 sente, que é o próximo passo? Bom, a força Q2, a carga Q2, ela sente também uma força de atração. Ela sente-se atraída pela carga Q1. E, novamente, substituindo os valores, é óbvio que o valor em módulo será o mesmo, 72 newtons, pois a força é uma força de interação entre duas cargas. Só que o detalhe está aqui no versor. Note que a direção, apesar da direção da força ser a mesma, ela aponta no sentido contrário. Então, por isso eu coloquei um sinal de menos no versor. O versor agora é acompanhado com um sinal negativo. Isso indica que é o sentido contrário ao que eu estabeleci anteriormente. Então a força, nesse caso, é menos 72 newtons na direção R. R é um vetor arbitrário, uma direção arbitrária. Então, para esclarecer um pouco mais a respeito dessa questão de versor, vamos imaginar que temos um eixo cartesiano. E a maioria de nossos exercícios nós vamos estabelecer esse eixo cartesiano, comumente conhecido por nós. O versor é um vetor de tamanho unitário e o objetivo é informar a direção e o sentido de um vetor. Comumente nós chamamos de I todo versor que aponta na direção do eixo X, sentido positivo. J todo versor que aponta na direção do eixo Y, sentido positivo. E K todo o versor que aponta na direção do eixo do eixo Z, no sentido positivo. Caso a direção for contrária, caso o sentido for contrário, né? A direção é o eixo, a direção do eixo X, mas for um sentido contrário, nós chamaremos de menos I, menos J e menos K. Então o sinal dá o sentido. O sentido pode ser o sentido positivo de crescimento do eixo, ou o sentido pode ser o sentido negativo, ou o sentido contrário de crescimento do eixo.
Por conveniência, ao invés de nos exercícios eu utilizar a nomenclatura IJK, eu vou utilizar a nomenclatura XYZ para os eixos XYZ. Se vocês estão acostumados a utilizar a nomenclatura IJK, não há problema algum. Eu, por conveniência, prefiro utilizar XYZ, mas fiquem à vontade, isso é a gosto do freguês. Existem, inclusive, outras nomenclaturas para versor nos eixos, como EX, E com circunflexo, como vocês estão vendo, todos têm circunflexo, E, circunflexo X, EY, EZ, ou E1, E2, E3, isso é a gosto do freguês. Vamos agora finalizar com um outro exercício, onde ele diz: calcule as componentes horizontal e vertical e o módulo, a direção e o sentido da força resultante na carga Q1 devido às outras duas cargas, conforme ilustrado a seguir. Bom, nós temos aqui a carga Q1, que vale 1 microcoulomb, e duas outras cargas que estão interagindo com ela. Eu quero saber qual é a força de interação dessas cargas na carga Q1, nesse sistema de coordenadas que eu coloquei aqui. Bom, primeiro passo, eu vou indicar os vetores das forças que atuam na carga Q1. Então, na carga Q1 nós temos uma força F2, que é a força devida à carga Q2, atuando nessa carga Q1. E o F3, que é a força da carga Q3, atuando também em Q1. A carga Q1 ela tende a ser repelida pela carga Q2, observem isso, elas têm o mesmo sinal. E a carga Q1 ela tende a ser atraída pela carga Q3, pois tem sinais opostos. Então, como a lei de Coulomb trata sempre com uma interação entre duas cargas, a força resultante que nós vamos calcular é a força, nós chamaremos da força 2 mais a força 3, é a força de cada uma das cargas atuando em Q1. Então vamos começar calculando a força 2. Bom, utilizando novamente a lei de Coulomb para força, substituindo os valores entre as cargas, a carga Q1 e a carga Q2 em módulo, a distância de 3 centímetros já convertida para metros e substituindo o valor da constante, chegamos ao valor de 30 newtons para a força F2. Só que observe que ao colocarmos o vetor, aparece um sinal negativo. Isso significa que o vetor está apontando na direção contrária do eixo X. Por quê? Porque a carga Q1 está sendo repelida e o sentido que ela está sendo repelida é o sentido contrário ao crescimento do eixo X. Observe que estamos interagindo duas cargas positivas. O módulo ele não tem sinal, mas a força vai apresentar um sinal negativo. E como dito anteriormente, esse sinal indica apenas o sentido em que a força aponta, no caso, o sentido negativo do eixo do X. Então o vetor e o sinal é colocado à mão. Nós temos que observar para onde o vetor aponta. Feito F2, vamos agora calcular a força 3, que é a força que a carga 3 faz ao atuar em Q1. Bom, a carga Q1, como dito, ela sente-se atraída pela carga Q3. Então, em módulo, nós, para calcular o módulo, utilizamos novamente a lei de Coulomb, substituindo os valores, chegamos à seguinte expressão, mas temos um impasse. Qual que é o valor da distância da carga Q1 à carga Q3? Bom, a carga Q1, a Q3, a distância entre essas cargas, elas estão geometricamente na diagonal de um retângulo de lados 3 e 4, e a distância está na diagonal. Bom, para calcularmos então a distância, vamos utilizar o teorema de Pitágoras e chegaremos que R, que é essa distância, vale 5 centímetros. Substituindo o valor, temos que o módulo da força 3 vale 14,4 newtons. Vocês confiram a conta aí para mim, por gentileza, e caso encontrem algum erro, me comuniquem. Só que a força F3, ela não está... Qual que é a direção e sentido dela? Ela tem componentes tanto em X como componentes em Y.
nos eixos cartesianos. Precisamos fazer uma projeção. O vetor F3 tem componentes em x e em y. Então vamos chamar F3x a projeção dessa força no eixo x e F3y a projeção dessa força no eixo y. E vamos atribuir um ângulo. Será necessário atribuirmos um ângulo, e no caso entre o eixo x e a força. Então, para calcularmos qual que é o valor dessa força no eixo 3x, inicialmente vamos utilizar um módulo e as relações trigonométricas e as relações vetoriais. Olha só, temos um triângulo aqui agora e temos que o cosseno de θ, o cosseno do ângulo θ, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, é igual ao f3x, que queremos, dividido pelo f3. E o seno de θ, por sua vez, é o cateto oposto, f3y dividido pela hipotenusa, que é o f3. Então, f3x e o f3y são descritos dessa forma, como f3 cosseno θ para componente em x e f3 seno θ para componente da força em y. f3 nós temos, agora basta achar quais são os valores do seno e do cosseno. Como faremos isso? Bom, nós temos já algumas medidas, como dito anteriormente. A diagonal da distância entre as cargas vale 5, elas estão geometricamente num retângulo de lados 3 e 4. Assim, o cosseno de θ pode ser calculado como o cateto adjacente, o valor do cateto adjacente, que vale 3, pela hipotenusa, que vale 5, cosseno de θ igual a 3/5, e o seno de θ, que é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa, vale 4/5. Assim, substituindo os valores da força F3 em módulo, cosseno de θ, seno θ, encontramos as componentes em x e em y dessa força 3. E já colocamos os vetores, onde F3x está apontando na direção x e F3y na direção y. Então, finalizando esta parte do exercício, nós temos que a força resultante, as componentes da força resultante na carga Q1 é igual a F2 mais F3, e o vetor F3 possui duas componentes. Substituindo os valores, chegamos a esse resultado de menos 21,4 newtons na direção x, mais 6,91 newtons na direção y. Note que nós somamos aqui as componentes em x. As componentes em y não tem com quem somar. Nós somamos melão com melão, melancia com melancia. E no final das contas encontramos então a componente horizontal, que é a parte em x, e a componente vertical, que é a parte em y. E quanto ao módulo, a direção e sentido da força do vetor, o valor do vetor resultante, que é uma outra parte do exercício. Bom, o vetor resultante, ele tem esse valor, menos 21,4 newtons na direção x e mais 6,91 newtons na direção y. Então vamos aplicar as relações vetoriais, a lei do paralelogramo, e aplicando o teorema de Pitágoras nesse caso, porque temos ângulos retos aqui, temos um retângulo na verdade, nós chegamos ao valor do módulo da força, que é 21,6 newtons, o módulo da força resultante. E quanto à sua direção e sentido? A direção e sentido é dado por um ângulo nesse caso. E, por convenção, utiliza-se o eixo x percorrendo no sentido anti-horário. Então, esse ângulo θ é a direção e sentido do vetor resultante. Esse ângulo θ ele pode ser decomposto em 90 graus mais um ângulo alfa, um ângulo interno. Para descobrir esse ângulo interno, novamente utilizaremos a trigonometria e posso utilizar seno, cosseno ou tangente. Tanto faz. Eu procurei aqui utilizar o cosseno. Então, cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente, que está junto do ângulo, nesse caso é o FY, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, cosseno de alfa é aproximadamente 0,32. Então, como vou descobrir o ângulo? Na calculadora, existe uma função que é apertando a segunda função, cosseno, aparece lá em cima o cosseno menos 1.
Isso é a função arco-seno. A função arco-seno quer dizer o seguinte: qual é o arco? O arco é o ângulo. Qual é o ângulo cujo cosseno é 0,32? Então, o ângulo cujo cosseno vale 0,32 é 71,3 graus. Portanto, o ângulo θ vale 161 graus aproximadamente. Assim, o valor da força resultante é 21,6 newtons e a direção e o sentido é de 161 graus em relação ao eixo de x. Dessa forma, finalizamos o nosso exercício. Peço para vocês, estudem esse exercício. Aqui eu utilizei f de y, vocês podem utilizar f de x, pode usar seno, cosseno, tangente. Pode ser que os valores não coincidam porque fizemos alguns arredondamentos durante o nosso exercício, mas estudem. Qualquer dúvida, estarei aqui para atendê-los. Obrigado.